Bom, muito bem. Estamos iniciando aqui uma transmissão para responder as principais dúvidas que foram feitas, as perguntas que foram feitas pelos participantes da imersão RPA, agora em setembro de 2023. Então sejam todos muito bem-vindos. Eu vou aqui ler algumas das perguntas que foram realizadas e responder aqui à medida que forem feitas também perguntas ao vivo aqui, nós vamos estar aqui respondendo então. Bom, vou começar com a pergunta aqui, uma pergunta internacional, pergunta do Chefe Silva, ele é de São Tomé e Príncipe, e que ele pergunta o seguinte: como eu vou poder utilizar esses robôs aqui no meu país, São Tomé e Príncipe? Ainda estamos muito atrasados na tecnologia, ainda mais em relação a robôs. Isso é interessante porque quando eu iniciei os primeiros desenvolvimentos em automação de processos, a minha empresa também não utilizava automação de processos, não tinha robôs sendo executados, e eu dei esse start inicial. Então, se você trabalha numa empresa onde não tem automação de processos, eu diria que você tem aí a faca e o queijo na mão, né? O bolo está aí na sua mão para que você possa aproveitar ele todo, de ser o profissional que é o precursor dessa tendência aí na sua empresa. E eu fiz até um vídeo, e eu vou colocar aqui o link para que depois quem quiser possa assistir esse link. Eu falo o seguinte: como você pode convencer qualquer empresa a querer adotar automação de processos. Eu mostro através de números que, independente do valor da licença da ferramenta, com um ou dois processos que você automatize, você já vai conseguir ter um ROI positivo com automação de processos robóticos. Então, minha resposta para essa pergunta aqui do Chefe Silva, lá de São Tomé e Príncipe, é a seguinte: aproveita essa oportunidade, começa a demonstrar o poder da automação de processos, que você vai se tornar o profissional referência em automação de processos. Alguns já estão chegando aqui, como Cleiton. Boa noite, Cleiton. Tem aqui o Haja Diferente também. Boa noite. Se tiverem perguntas para fazer ao vivo aqui comigo, eu também vou ter o prazer de responder. Teve uma pergunta aqui da Luciene, que ela pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se para atuar com RPA eu tenho que ter faculdade de tecnologia. Eu vou dividir essa pergunta em alguns pontos importantes aqui. O primeiro é que no Brasil, quem for trabalhar com CLT em cargos de analista precisam ter faculdade. Não é permitido você contratar como analista uma pessoa que não tenha faculdade. São questões legais. Mas, de forma alguma, você precisa ser da área de tecnologia. Hoje existe uma forma de trabalho de desenvolvedor RPA que a gente chama de Citizen Developer. O que é um Citizen Developer? É um profissional de qualquer área de atuação em que ele aprende a automatizar processos e ele é capaz de automatizar os processos tanto da sua área, já que é um profissional que vai ter muito conhecimento na sua área de atuação, ele também vai ter oportunidade de atuar desenvolvendo automações para outras áreas da empresa. Quando eu comecei também na empresa, eu vou sempre contar um pouco da minha experiência e de experiências de alunos da jornada RPA. Embora eu fosse da área de tecnologia, eu não era da área de desenvolvimento. Eu era da área mais burocrática, de contratos. E mesmo assim eu comecei a atuar no sentido de ser um citizen developer, né? Ou uma pessoa desenvolvedora que não é especificamente desenvolvedor de sistemas da área de tecnologia. E mesmo assim eu consegui galgar bastante degraus através da automação de processos. E outro ponto interessante é que você também pode trabalhar como PJ, prestando serviços para empresas e assim conquistando também mais uma forma aí
de conseguir ganhos, né? Hoje, para você ter uma ideia, um profissional autônomo que presta serviço de desenvolvimento de automação, um iniciante, né, num nível mais, vamos colocar assim, júnior, hoje ele cobra em torno de R$ 70 a hora e profissionais mais avançados passam de R$ 200 a hora. Já vi profissionais até cobrando R$ 300 a hora de HH, né, que a gente chama de homem-hora para desenvolvimento de automação de processos robóticos. Então existem diversas formas para que você possa atuar como desenvolvedor RPA dentro das empresas, independente da sua formação, independente até de se você tem faculdade ou não, você pode ser um profissional de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa que me chamou bastante atenção nesse último mês é que até uns 3 meses, se você consultasse a média salarial de um desenvolvedor RPA, estava em cerca de R$ 7.400. Nesse mês, as novas revisões, as novas pesquisas já apontam que essa média já passou dos 5 dígitos, né? Já está em R$ 10.980 a média salarial e com empresas pagando aí até R$ 22.000 para profissionais já mais avançados em automação de processos robóticos. A pergunta outra aqui que eu tenho foi feita pelo Eduardo. Como eu faço? Não, vou ler primeiro aqui na sequência. Eu não sei o nome da pessoa, ele está usando uma conta comercial no WhatsApp, RT Serviços, que ele pergunta o seguinte: com a UiPath, dá para empreender sem adquirir licença? É claro que dá. O que acontece? Aqui como muitas empresas que são prestadoras de serviços de automação de processos, elas estão fazendo. A empresa que contrata, ela vai precisar adquirir uma licença comercial para poder utilizar o UiPath, no caso, que é o foco aqui do nosso assunto. E quando ela adquire uma licença, nessa licença vem também a licença de desenvolvimento. Então ela passa essa licença para o prestador de serviço, ou o prestador de serviço usa essa licença de desenvolvedor dela para automatizar os processos. E como ele ganha? Ele ganha tanto no desenvolvimento daquela automação, quanto na manutenção das automações mensais, né? Então ele tem um valor do desenvolvimento e depois ele tem um valor recorrente aí de manutenção. Vou ler também, vou alternando aqui a pergunta aqui que foi feita aqui no chat, que é: aqui no Brasil, a concorrência entre as ferramentas UiPath Automation Anywhere e Automation Edge? Sim. Eu não sei se eu compreendi bem a pergunta. Elas são ferramentas concorrentes entre si, só que, se você olhar desde 2019 na Gartner, a UiPath ela está bem acima, ela lidera. Não significa que é a ferramenta que atende, né, aquele martelo que atende a todos os cenários, obviamente. Não quero dizer que seja a melhor ferramenta do mundo, mas é uma ferramenta que tem muita entrada, não só aqui no Brasil, como em todo o mundo. Para você ter uma ideia, em 2020 eu fiz um evento que eu chamei foi o primeiro Congresso Nacional de RPA, onde eu convidei 15 empresas, ou 15 gestores de empresas. Então tinham presidentes dessas empresas, diretores, gerentes, para palestrarem nesse evento. 15 palestras foram feitas nesse evento, e dessas 15 empresas que participaram, 80% delas usam a ferramenta UiPath. Então é uma ferramenta que tem uma entrada muito grande, mas não elimina a necessidade também de você ter um conhecimento, seja de Automation Anywhere, seja de Automation Edge, seja de Electronic, até mesmo ferramentas open source, até mesmo ferramentas de escrita de código. Só que qual é a grande vantagem? Como eu estudei praticamente todas essas ferramentas que eu citei aqui, qual é a vantagem que você tem
quando você fala da UiPath é que depois que você aprende a UiPath, como ela é uma ferramenta, e aí isso eu posso dizer, a ferramenta mais intuitiva para você dar esse start e chegar num nível avançado muito rápido, depois aprender essas demais ferramentas se torna muito mais simples. Depois que eu aprendi bem a UiPath, eu consegui aprender bem a Automation Anywhere, eu tive contato com o pessoal também da Automation Edge, e são ferramentas também fantásticas que para mim foi muito fácil conseguir chegar a um nível de conhecimento avançado também nessas ferramentas. Eu não sei, haja diferente, se era essa a sua pergunta, mas está respondida aí. O Renato André pergunta se vai abrir alguma turma de RPA. Então, no momento eu não tenho turma aberta, embora seja um curso online. O que acontece? Eu gosto de acompanhar muito de perto os alunos, então eu não deixo que alunos entrem o tempo inteiro. Eu gosto de formar um grupo, entrar um grupo de alunos juntos para que a gente possa acompanhar. Eu gosto de fazer aulas ao vivo, tirar dúvidas ao vivo dos alunos. Então eu sempre abro, normalmente, melhor dizendo, né, eu abro turmas depois que eu faço um evento como a Imersão RPA. Então na aula 3 eu vou falar um pouquinho, na aula que eu vou liberar amanhã às 8 horas da manhã já sai a aula 3, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas a previsão sim é que a gente abra uma turma na próxima segunda-feira. O Cleiton perguntou assim, além dessa ferramenta, quais outras ferramentas ou habilidade é preciso para uma vaga CLT iniciante, é claro. Quando você olha lá para as vagas que são abertas, a gente tem que ter um olhar muito crítico em relação ao que são pedidos na vaga. Por quê? Geralmente, vamos pensar num gestor de TI que teve a necessidade de contratar um profissional de automação de processos robóticos, né? Seja nível júnior, pleno ou sênior. Ele passa essa requisição para o RH. O RH ele tem uma lista de conhecimentos que ele espera que um profissional da área de TI, por exemplo, possua. E aí ele coloca um monte de coisa que, vou te falar, 80 a 90% daqueles conhecimentos que são pedidos, esse profissional não vai atuar diretamente nisso. Por que eles fazem isso então? Porque, obviamente, toda empresa quer pegar o mais qualificado possível. Então, eu vejo muita gente não aplicar para vagas, porque lá no meio das solicitações está dizendo que você precisa ter um conhecimento sobre Power BI, por exemplo, né? Você tem que conhecer Power BI para... E a pessoa vai trabalhar no desenvolvimento de automação que provavelmente ele nem vai ter oportunidade de atuar ali em Power BI. Então, não se prenda ao que é pedido. Agora, você precisa ter dois tipos de conhecimento. Um conhecimento vai ser o que a gente chama de hard skill. Então, o seu hard skill tem que ser muito bem dominado por você, que é aquele teu conhecimento que é aprofundado mesmo. Então, se você vai trabalhar com automação de processos, seja um profissional referência que conhece o máximo de coisas em automação de processos. Agora, os outros conhecimentos você deve tratar como soft skill, ou seja, aqueles que você sabe do que se trata, que você tem algum conhecimento. Isso é sempre importante. Por isso, aprender nunca vai ser demais, conhecer nunca vai ser demais. Eu já desenvolvi robôs utilizando Python, por exemplo. Você escreve bastante código, é excelente. Só que quando você pega uma ferramenta que é low code, e na maior parte dos robôs ela é no code, ou seja, você não escreve nenhuma linha de código, você consegue ter uma produtividade muito superior. Isso elimina a necessidade de conhecer um pouquinho de Python, talvez, um pouquinho sobre Power BI, um pouquinho de Excel. Não elimina, mas esses são software skill. Quando a empresa vê que você está se candidatando, você não tem conhecimento profundo naquelas áreas que deveriam ser soft skill,
Mas na área que eles precisam, que é automação, você é o cara que domina tudo aquilo ali, você não vai ter dificuldade numa entrevista de ser aprovado. Então, eu vejo gente muito boa em automação que tem medo de se inscrever em vagas porque pedem coisas lá que ele não domina. Não faça isso. Entra lá, faz a entrevista, porque o que vai definir vai ser a entrevista. Cleiton, eu não sei se também era essa sua dúvida, então responde aí se é isso mesmo. Valdir Sena deu boa noite aqui. O Haja Diferente disse, obrigado pela resposta. Por que não utilizar a ferramenta OpenRPA em detrimento das ferramentas pagas? Seria apenas por uma questão de suporte e constante inovação? Sim. Vamos classificar as coisas aqui. Eu tenho um treinamento também de OpenRPA. Eu uso OpenRPA, acho fantástico, mas para empresas pequenas, para pequenos escritórios, empresas com poucos processos ou empresas com processos mais simples. Por quê? Porque toda a questão da infra, você que vai ter que controlar isso. Quando você fala de empresas como Petrobras, Vibra, Shell, Vale do Rio Doce, vão ser empresas que nem vão olhar para o seu currículo se você conhece só OpenRPA. Por quê? Porque essa preocupação elas querem passar longe, elas querem uma empresa que tenha, primeiro, uma empresa que ela saiba que vai sempre estar renovando ou fazendo a sua ferramenta ficar cada vez melhor, antenada com o mercado e que tenha uma estrutura por trás pesada em que ela possa confiar, então, ali naquela estrutura. Empresas desse porte, você precisa ter conhecimento em ferramentas de ponta. E a UiPath, Automation Anywhere, Automation Edge, um pouco menos, Electronic um pouco menos, mas que também são ferramentas que a Power Automate da Microsoft, mas que são ferramentas que de fato têm uma força que as empresas vão optar em atender. E por que isso acontece, né? Essa questão de open source, e a OpenRPA é uma ferramenta open source, ela afeta muito mais a gente do que essas empresas. Empresas desse porte, com essa quantidade de processos, por mais cara que seja uma licença para nós, para elas, quando ela põe na ponta do lápis, é algo que sai de graça para ela. Eu tenho um vídeo, até quem estava no início aqui, eu postei o link aí, vou postar novamente. É um vídeo onde eu ensino como que você faz uma apresentação para uma empresa, como você mostra que mesmo, vamos colocar aqui uma licença de 70 mil reais anuais, 100 mil, vamos arredondar, digamos que uma licença custe 100 mil, não estou dizendo que é isso, né? Cada uma dessas ferramentas tem ali o seu valor de negociação, só que mesmo que se ela custar 100 mil reais anuais, 2 ou 3 processos que você automatize, que utilize os recursos da empresa, já torna um ROI positivo. Isso 2, 3 automações. Lembrando que cada licença ela pode rodar 24/7. Então dá para automatizar muita coisa. Sai literalmente para essas empresas de graça. É claro que se você chega para um escritório pequeno e fala assim, eu tenho uma ferramenta aqui que a licença é 100 mil reais, esse cara vai se assustar. Para você prestar serviço para ele, é melhor você utilizar uma ferramenta open source. Mas para grandes empresas, elas sabem o valor que vai ter a automação e elas preferem estarem seguras juridicamente com uma empresa forte por trás delas. Seria mais ou menos isso. Henrique deu aqui boa noite. Cleiton, sim, respondeu a minha pergunta. Então, eu vou continuar lendo aqui as perguntas que já foram feitas anteriormente. E se tiver mais pergunta, vai colocando aqui que a gente vai respondendo, né? O Lucas perguntou assim, dá para fazer scraping de dados em sistemas ERP? Que seriam, eu entendi que ele quis dizer sistemas que são desktop, né?
Com toda certeza. É claro que quando a gente fala de um sistema web, o scraping de dados em tabelas de sistema web, ele é muito mais fácil de você extrair. Mas, independente do sistema, pode ser até um PDF do tipo de imagem, né? Aquele PDF que não pode ser lido, você consegue fazer o scrap dele sem nenhuma dificuldade. Conhecendo a ferramenta, você vai fazer sem sombra de dúvidas. E ele pergunta aqui: eu consigo acionar um robô através de uma chamada de API? Certamente, API, se você pegar um sistema que tem APIs para automatizar, é o melhor dos mundos. Porque como a gente faz a maioria das automações, a gente faz as automações no que a gente chama de front-end, né? Então a gente precisa ter a tela daquela aplicação para que o robô interaja com essa tela como se fosse a gente utilizando um determinado sistema. Se for um sistema que tem APIs, você consegue fazer isso totalmente em background. Você nem vai ver que o robô está executando, ele vai se comunicar com todos os sistemas. Então, a API é o melhor dos mundos. Só que a API, se você for calcular aí, talvez 10% dos sistemas que você encontra hoje tem APIs para que você possa interagir. A maioria vai ter que ser através de front-end mesmo, né? Aqui o Henrique falou, olha, hoje tem uma licença que salva mais de 1.000 horas home por semana. Faz um cálculo disso, né? Essas 1.000 horas home ou homem, né? Eu acho que ficou home aqui, mas é hora HH, né? Então, faz um cálculo seguinte: 1.000 horas de um profissional que ganha, vamos dizer, 10.000 reais. Calcula quanto custa 1.000 horas de um profissional que ganha 1.000 reais. Você vai ver que com algumas automações já está paga essa licença com toda certeza. A API é vida. É isso aí. Outra pergunta aqui que foi feita pelo Paulo, que diz assim: existe alguma comunidade onde a gente pode consultar automações já escritas de UiPath e reaproveitá-las no nosso projeto e ganhar tempo de implantação? Sim, o próprio Marketplace da própria UiPath. Você tem comunidades de dúvidas. As melhores são as indianas. Eu gosto muito, eu participo bastante dessas comunidades. E eu tenho uma comunidade também dentro da jornada RPA que a gente está ativando já com alguns alunos. Mas a automação de processo ela é bastante diferente de desenvolvimento de software, né? Normalmente, as automações elas são muito específicas dentro dos sistemas que as empresas utilizam. Então, o que acontece na prática é que quando você começa a automatizar processos de uma empresa, a gente começa a criar as nossas próprias bibliotecas reutilizáveis. E é assim que a gente ganha esse tempo nas nossas implementações. Depois que a gente montou um conjunto de bibliotecas, a gente consegue reutilizar boa parte da nossa codificação. O que você pode ter é assim: você está desenvolvendo automação para escritórios pequenos de contabilidade. Normalmente, processos de contabilidade são bastante semelhantes em todas as empresas. Então, é muito provável que você desenvolva uma automação para um escritório de contabilidade e você consiga até vender essa implementação com poucas modificações para outros escritórios também. É uma forma também de utilizar. O Carlos perguntou aqui, fora da UiPath, quais outras existem e quais são grátis, né? Fora a UiPath, a gente citou aqui, né? Automation Edge, Power Automate, Automation Anywhere, Electronic, tem também grátis, você vai ter uma das melhores que eu gosto, e aí é uma particularidade minha, né?
que ela é bem semelhante à UiPath, que é a OpenRPA. Tem também uma que é em Python agora, que está surgindo bastante forte aqui no mercado brasileiro, mas existem diversas ferramentas, né? O que é mais importante, eu vou falar isso na aula 3, é sobre a estrutura das ferramentas. O mais importante é você entender que qualquer dessas ferramentas vão usar a mesma estrutura, que vai ter o estúdio, que é a parte de desenvolvimento, e aí cada uma vai dar um nome, embora a maioria chame de estúdio. Você vai ter a parte do robot, que é quem de fato executa essas automações, e você vai ter um orquestrador, que, por exemplo, a Automation Anywhere, a Blue Prism chamam de Control Room, ou sala de controle, a UiPath chama de orquestrador, a OpenRPA chama de OpenFlow e assim em diante, mas a estrutura é a mesma. Por isso que eu digo que se você aprender bem uma ferramenta como a UiPath, depois vai ser um depara para que você compreenda como faz automação em outras ferramentas. O Leandro perguntou assim: eu gostaria de falar com você sobre RPA se você desenvolve projetos para empresas. Hoje eu já não atuo mais desenvolvendo projetos para empresas. Eu hoje atuo na formação de alunos e desenvolvendo projetos para as aulas. Só que eu recebo bastante solicitação como essa, né, que o Leandro perguntou aqui. Eu sempre indico os alunos que já estão mais avançados na jornada RPA. Quando alguma empresa me pede profissionais, eu indico os alunos que já estão no nível mais avançados para que eles fechem contrato com essas empresas. O Henrique fala aqui, ó, não se apegue à ferramenta, mas no conceito do que é RPA. Exatamente. Ferramenta, hoje a UiPath está na liderança, amanhã pode ser que a Blue Prism passe a liderança. O importante é que se você aprender bem, um conselho que eu dou para quem está iniciando é evitar o que eu tentei no meu início em relação ao RPA, que é conhecer tudo de uma vez. Foi extremamente contraproducente. Extremamente contraproducente. Quando eu foquei numa só e aprendi bem, compreendi bem o que é RPA, compreendi bem como desenvolver sistemas complexos, depois as outras foram questões de poucas semanas para que eu chegasse num nível também de especialização. Haja Diferente perguntou aqui, poderia deixar o link do seu treinamento de OpenRPA? Eu ainda... Esse treinamento, assim como os meus treinamentos, eles não têm inscrições abertas, estão todas com inscrição fechada. Esse fim de semana eu vou ver quais são os cursos que a gente vai abrir para essa nova turma. De UiPath é certo, mas ainda não sei se de OpenRPA. Mas qualquer novidade eu vou mandar um e-mail para vocês. O Renato André perguntou o seguinte: eu consigo conectar o RPA com uma ferramenta de IA, por exemplo, ChatGPT? Total. Hoje ChatGPT é uma ferramenta hoje que não tem uma API, né, para um ChatGPT, está querendo perder mercado. A UiPath, ela tem integração com o ChatGPT, inclusive, e essa é uma coisa que eu ensino no treinamento, que é o Document Understand, que é uma ferramenta que eu particularmente considero das mais poderosas que tem na ferramenta da UiPath, que é a Document Understand. E o Document Understand já tem ligação não só com o ChatGPT, mas com as ferramentas de inteligência artificial. Então, sim, você pode fazer ligação sem nenhum problema. Bom, vou continuar aqui então para mais algumas perguntas. Tem muitas perguntas aqui, eu acho que não vai dar para responder todas, eu não quero que
esse momento aqui passe muito de 40 minutos, então foi rápido aqui. Vou até pular algumas aqui, ó. O Cláudio perguntou, precisa ter experiência em programação para ser desenvolvedor RPA? Gente, definitivamente não. Eu tenho experiência com programação, ótimo, isso vai te facilitar muito, principalmente pela sua lógica de programação. Aí eu estou falando de desenvolvedor RPA com ferramentas no-code e low-code. Se forem ferramentas full-code, né, de escrita de código, aí você precisa ter no mínimo aí 2, 3 anos de experiência em programação. Mas para essas ferramentas no-code e low-code, não. Isso é um mito que as pessoas criam e acabam não aproveitando a oportunidade de aprender desenvolvimento RPA. Você precisa sim de uma boa metodologia para que você aprenda RPA. A Gláucia perguntou, esse software, no caso aqui, eu entendo que ela está falando do UiPath Studio, tem prazo para expirar a licença? Nesse evento aqui, e no curso eu uso a versão Community da UiPath. São 2 anos para expirar a licença. Se você não estiver utilizando, ela vai cortar seu acesso. Mas se você estiver usando, você vai lá ter uma opção que você renove essa licença. Então, eu já utilizo essa conta desde 2018, se não me engano, eu já utilizo essa conta. E nunca expirou para mim. Podemos usar qualquer navegador web, porque eu vi que você está usando o Edge. Eu usei o Edge nas aulas, porque é um navegador que já vem por padrão no Windows. Mas você pode usar o Firefox, pode utilizar o Chrome, pode utilizar o Internet Explorer, se a empresa sua ainda utiliza Internet Explorer, ou até mesmo navegadores customizáveis. Só que para navegadores customizáveis, você vai precisar instalar o WebDrive. Mas para Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, você consegue trabalhar já nativo. O Brito perguntou o seguinte, por que começar pela versão Studio e não pela Studio X ou Studio X? Por quê? A Studio X é uma forma que a UiPath encontrou para que profissionais muito leigos consigam também fazer automações. Só que um profissional que usa Studio X, ele nunca vai chegar à especialização em UiPath, porque é uma ferramenta bem reduzida. Basicamente, ele usa muito Computer Vision para fazer as suas ações, que é um conceito da moderna. Por que eu indico sempre começar pelo Studio, que é a mais completa? Porque depois que você aprender Studio, você faz qualquer coisa no Studio X sem qualquer dificuldade. E o inverso não é verdadeiro. Quem só usa o Studio X, se precisar fazer um projeto mais complexo, não vai conseguir, porque o Studio X não é o objetivo, não é que é ruim o Studio X, não entendam isso, não. Estou dizendo assim, ela tem o seu nicho, o seu objetivo, e o Studio tem o seu objetivo, que é aplicações e automações mais complexas. O Lee perguntou assim, o Jupyter é similar ao UiPath? Eu acho que ele está falando do Jupyter, né? o Jupyter, que é uma ferramenta. O Jupyter, na verdade, ele é um editor de texto que tem bibliotecas Python já dentro dele. Então, ele é para automação full code, é para escrever código mesmo de automação. Ao passo que a UiPath é para ser low code e muitas vezes no code. Tem mais alguma pergunta aqui? Deixa eu ver se mais alguém fez alguma pergunta. O Josias perguntou aqui, o robô só poderá executar tarefas de aplicações web ou pode interagir com aplicações instaladas no nível do ambiente de trabalho do computador?
Eu acho que essa pergunta eu já até respondi mais antes, né? Mas sim, ele pode executar tarefas, sejam de aplicações até de tela preta daqueles sistemas bancários antigos, pode ser aplicações de terminal virtual, pode ser aplicação SAP, né, que é uma das mais engessadas que tem. Podem ser aplicações desktop, pode ser aplicações Office, podem ser aplicações web, podem ser planilhas Excel, podem ser arquivos PDF. É mais fácil a gente tentar encontrar o que não é possível automatizar, que seja digital, do que é possível automatizar. Praticamente tudo que a gente faz no computador, a gente tem capacidade de automatizar. Pessoal, eu estou gostando bastante aqui desse nosso bate-papo, mas eu não vou passar aqui de 19h35, então, se tiver mais alguma pergunta aqui, pode ser feita. Esse vídeo vai ficar disponível também para que você possa reassistir depois, né? Quem chegou depois aqui vai poder também assistir esse vídeo. Então, não havendo mais perguntas, eu quero agradecer bastante a participação de vocês e dizer que amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai liberar a aula 3, onde a gente vai completar o robô. Eu vou falar sobre a estrutura das ferramentas de automação de processos e passar uma trilha que você pode esquematizar aí os seus estudos em automação de processos robóticos. E essa trilha ela vai servir seja para UiPath, seja para OpenRPA, seja para Automation Edge, seja para Automation Anywhere, seja para o Prism, Power Automate, e a lista de ferramentas só cresce, né? Mas a estrutura vocês vão ver que é exatamente a mesma. Então, eu agradeço aí a participação de vocês e a gente continua se vendo aí amanhã na aula 3. Até mais e uma boa noite aí para vocês. Um abraço.